Você já parou para pensar se a água que você bebe é mesmo ideal, livre de impurezas? Tendo em vista que uma alimentação saudável, combinada com uma água alcalina, resulta em viver mais e melhor. Muita gente já sabe que 60% do corpo humano é constituído de água, ou seja, a água é essencial para o nosso bem-estar. Mas apesar desse conhecimento, há quem não se preocupe com a quantidade, tampouco a qualidade da água que consome diariamente. Se você não trocar a sua alimentação, é praticamente impossível você atingir resultados, né? E além disso, hoje, né, as pessoas que estão saudáveis, elas não querem esperar a doença chegar para depois tentar se livrar da doença. É 100 vezes mais cara a cura do que a prevenção. Então, prevenir é o melhor remédio. E como é que você previne? Trocando a alimentação. Eu vou dar um exemplo claro disso aí. É o exemplo da abelha rainha. A abelha rainha, ela vive em torno de 6 anos. Uma abelha operária vive em torno de 3 meses. E as duas têm a mesma genética. A diferença fundamental entre um e outro é a alimentação. A abelha rainha é a única que tem acesso à genética real. Ou seja, você muda a expressão genética através da alimentação e você tem outra compilação genética. Ou seja, aquele gene que expressava não expressa mais e o outro que não expressa acaba expressando. Então ninguém é escravo da genética e a alimentação hoje é um grande segredo. E a população ela já conseguiu entender isso aí. Hoje você consegue falar de saúde inclusive com pessoas mais jovens. Já chega, já abre as portas. Quando você começa a falar de alimentação, o pessoal já presta mais atenção. Mas é o que Hipócrates falou, pai da medicina moderna, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Um líquido tão precioso que, combinado à alimentação saudável, resulta em mais expectativa de vida. Com um detalhe, viver mais e melhor. O que acontece? As pessoas, antigamente, elas atingiam a velhice, vamos supor, por volta dos 60, 65 anos, 2 anos depois elas morriam. Hoje, uma pessoa do começo do século XIX, ele tinha uma expectativa de vida de em torno de 48 anos. Né? Isso dobrou praticamente. Só que foi acrescentado anos à vida das pessoas, mas não foi acrescentado vida aos anos das pessoas. É preciso morrer igual morrem os animais. O leão caça até o último dia da vida, no dia seguinte ele morre. O passarinho, você não vê passarinho moribundo, você não tem UTI de animais. Os animais silvestres, eles é igual a lâmpada. Ela brilha com a mesma intensidade e um dia ela para de brilhar. E o ser humano não. O ser humano ele treina para morrer. Ele começa a morrer e demora 20 anos para morrer. Onde é que está isso aí? Isso está intrinsecamente ligado aos hábitos. Claro que tem o exercício, o sedentarismo, a falta de exercício, o sedentarismo e a alimentação. Não é mesmo nenhuma novidade o poder que os alimentos têm. Alguns para o bom funcionamento do organismo, outros nem tanto. Sidney explica a capacidade que os alimentos oferecem. Alguns com carga ácida, outros alcalinas. Nós descobrimos nos últimos anos uma coisa chamada PRAL, P de pato, R-A-L, que significa em português potencial renal de carga ácida. Então, cada alimento você consegue medir o PRAL do alimento. Você medir de milivolts e ele pode ser positivo ou negativo. Se o cômputo da sua dieta, eu gosto muito de pizza, macarrão, eu gosto de molho, eu gosto de salame, eu como muito queijo, muito carne vermelha. Você mede isso aí tudo, vai dar um resultado. Se o resultado for positivo, a tendência é você desenvolver uma coisa chamada acidose metabólica, que eu diria que é a mãe em geral. Os nomes das doenças não importam. Diabetes, câncer, osteoporose, isso não tem o menor sentido. A origem delas, na maciça maioria das vezes, está na acidose metabólica. Se você parar o processo de acidose metabólica, você elimina uma ampla gama de patologia. Além de bons hábitos alimentares, água fresca, livre de sabores e impurezas fazem toda a diferença. Vantagens encontradas, por exemplo, na água alcalina. Benefícios até na prevenção de doenças. Nós estamos agora diminuindo o PRAL da água. Se você é mais água do que qualquer outra coisa, é o maior constituinte do corpo humano, o maior nutriente, porque ela causa hidrólise, então ela é nutriente. Se você toma água com PRAL negativo, vou dar um exemplo bem objetivo. Pessoas que têm cálculo renal. Quem tem cálculo renal
tem baixa presença de citrato na urina. O citrato, ele é um componente que se une aos íons de cálcio que está presente lá no rim e impede a formação. Então, se a pessoa tem baixo citrato urinário, provavelmente a tendência dela de desenvolver cálculo renal, que é horrível, que é a dor do parto masculino, por exemplo, só para especificar, é muito maior. Como é que você aumenta a presença de citrato? Para o negativo. Qual é a forma mais inteligente, mais simples, que eu não conheço ninguém que não sabe beber água? Todo mundo sabe, treina desde pequeno, sabe? É só trocar a água que está no seu copo. Ela tem pró positivo? Troca por uma com pró negativo. Você vai estar contribuindo sobremaneira para parar o processo de acidose metabólica, que é inclusive a mãe do processo de cálculo renal. A regra é simples: manter uma vida saudável. E para alcançar tamanha longevidade, hábitos que podem e devem ser passados de geração para geração. Nós estamos saindo, porque a era dos fármacos, eles são importantes. Quando descobriu-se a cura da penicilina, um antibiótico, alguém disse que em 10 anos não existiria doença no mundo mais e que o homem viveria quase que eternamente. Aí surgiu a degenerativa, que não é aquela que você não transmite, é aquela que o ambiente que você vive, e o ambiente que você vive é totalmente cultural. Então, cabe a nós que estamos ouvindo, estamos buscando informação, compilando informação, dando essa informação de graça, de uma certa forma, tocar as pessoas para que elas invistam um pouquinho de tempo em estudar sobre essas coisas. Dormir com a luz apagada é mais barato e mais saudável. Fica menor a conta no final do mês. Chupar um limão todo dia. O limão é a fruta mais incrível do universo. Apesar de ela ter um pH ácido, ela tem pró negativo. Quando você metaboliza o limão, ele alcaliniza você por dentro. E quando você está alcalino, tudo funciona melhor no corpo. Aumenta o nível de energia, melhora o resultado. Isso vai acabar parando lá na conta bancária. A pessoa tem mais energia, mais alegria, mais disposição, acaba melhorando todo o resultado. Então vale a pena prestar atenção no que se coloca para dentro da boca.